E aí galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Desculpe a imagem, deve estar muito ruim, mas é a câmera de frente do celular. É o que está podendo mexer agora, que o de cá tá na carga. É o seguinte, eu recebi nesse último semestre uma quantidade louca de e-mails a respeito do Alan 8001. Sem sacanagem, mais de 600 e-mails e eu li todos. Só que dessa vez eu não consegui atender a resposta que cada um merecia, então decidi fazer esse vídeo rápido para poder explicar rapidamente o que significa esse rádio e as funções dele, tá bom? Ele tem uma diferença para outros rádios, é que conseguiram encontrar em uvas podres uma fórmula mágica para poder fazer bons vinhos. Quero dizer com isso, na bobina L42 e na L40 do Alan 8001, não dos rádios novos, existe um ajuste que você procede nessas bobinas, em que a onda senoidal ela tem um leve, um leve desajuste. Esse leve desajuste, primeiro eu vou falar aqui uma questão da engenharia. A onda, ela não altera matéria, ela não arrasta matéria. Se tiver um barquinho ele ficar na onda assim o dia inteiro, ele não vai sair do lugar. Mas a corrente, ela arrasta a matéria. Então, o formato da onda, ele pode não alterar a matéria, mas um formato de onda que esteja defeituoso consegue fazer uma variação na corrente. E essa variação de corrente consegue fazer o PA do equipamento, a saída dele, ter picos próximos de 50 watts. Mas existem ressalvas aí. Por que existem ressalvas? Porque se esse equipamento ele trabalhar com a saída solta, ele vai queimar. Transistor bipolar não suporta calor como o transistor MOSFET. Então o Alan 8001 ele tem que estar com a saída presa, com o limitador de áudio, com o limitador de SSB, tudo direitinho. Essas duas bobinas têm que atuar certinho. Para isso você tem que ter um osciloscópio ligado nelas. Você vai simular isso nelas. Eu já dei a dica, eu tirei a foto e dei a dica lá no blog. Tá ali o formato da onda. Achou aquele formato de onda? Coloca a solda dela no lugar, coloca no lugar. E você vai ver que ele consegue assim, picos de potência de um watímetro digital. Você vai ver ali 45, 50 watts, 45, 50 watts. Se ligar a leitura Hold, 45, 50 watts. No watímetro comum, você vai enxergar 36 a 38 watts, não mais do que isso. Mas no watímetro digital, que não tem que vencer a inércia de ponteiro, tu vai ver a potência real 45, 50 watts. Tá ok? Um detalhe. Segundo detalhe, controle de potência e amplitude modulada. Para que ele exerça o papel dele em ajustes de potência e amplitude modulada mínimos poderem ser ajustados, as duas bobinas principais de SSB, não estou falando de AM, as de SSB tem que estar em cima. Se elas não estiverem em cima, o AM não vai atuar o controle de potência. Olha como é que funciona a situação. E outra coisa, se não tiver certinho no modo USB, ele vai ter uma pequena portadora no modo recepção. Cara, isso são detalhes. Se você não se atentar aos detalhes, você não consegue acertar. Aí se você tentar tirar esse pequeno sinal de portadora recebida em amplitude modulada, você não consegue achar o clock do frequencímetro. Você está entendendo? Então o rádio não vai ficar legal. Ele é feito para trabalhar em LSB com 1.8K de transmissão e USB, se não me engano, com 1.5 ou 1.4. Saiu disso, o rádio não trabalha direito. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele, com essa largura de faixa e seus 45, 50 watts proporcionados por um erro muito louco, esse rádio consegue efeito de um rádio novo MOSFET, você está entendendo? Você tira esse rádio aqui, original, totalmente original. Claro, que melhorias que se faz no rádio desse? Áudio, dissipação de calor, blá blá blá.
todo tipo de melhoria possível, capacitores novos, para o rádio trabalhar pianinho, claro, essas são as melhorias. Mas você, vou aumentar a potência, eu vou escancarar a potência, você vai se fuder, não vai dar certo. Você pega um rádio novo, um Voyage VR94 novo, bota na bancada, 50 watts, 60 watts. Chama alguém para conversar, o cara tá te copiando, legal. Você bota um 8001, é mais estreito e em tese tem menor potência. Ele chega muito mais forte com áudio mais bonito. Não tem como você bater. Não tem como você sair fora disso. Não tem. Observe esses detalhes que eu falei, você anota, verifica no seu rádio se está correto. Um outro detalhe. Você pode mudar o PA do rádio, mas você vai fazer um downgrade, sabe por quê? Porque para ele funcionar, você tem que abrir um pouquinho a largura de faixa. Se você abrir a largura de faixa, ele vai transmitir quase que em double sideband. Tem que tomar cuidado com isso. O Halo 8001, se você estiver transmitindo em LSB, ninguém te escuta, nem sinal em USB. Se escutar alguma coisa, seu rádio está descalibrado. E a mesma coisa, você passa para USB e transmite. Nem bigodeira pode dar em LSB. Uma coisa não pode interferir na outra, porque ele é estreitaço. E é isso que dá o punch na pegada. É isso que faz o rádio ficar bom. Então, câmara de eco dele é analógica. Dá uma pegada no áudio. E esse efeito de transmissão estreita, não quer dizer que a transmissão é assim. A transmissão é normal, ela só é estreita. A sintonia, ela é mais chatinha de fazer. Mas você coloca um eco bonito, para dar um brilho de fundo, puta que pariu, o rádio fica top. Então é um rádio lotado de detalhes. Uma coisa depende da outra. Não tem como você falar assim, eu vou passar o rádio para MOSFET. Cara, há pouco tempo atrás, um colega nosso teve aqui em casa, lá do Rio de Janeiro, ele falou assim, queria que você pegasse esse rádio, trouxe um 8001, com a frente muito nova, e trouxe um VR94 na caixa lacrada. Ele falou assim, pega a PCB de um e bota no outro. Eu fiquei olhando para os dois assim um tempão. Aí eu liguei para um amigo meu, que é também técnico, eu falei, cara, será que tem problema de eu colocar uma chave de 4 posições num terminal de 5 posições? Ele falou, não, a única coisa que você vai perder aí é o CW. Eu falei, então quando eu colocar a chave de 4 posições numa PCB de 5 posições, ele vai ficar mudo. Ele, é isso aí. Eu falei, só isso? Ele falou, beleza. Então eu desmanchei as duas placas e comecei a montar. Como o 8001 eu conheço detalhadamente, a cor de fio, que posição eu faço no escuro. É igual o instalador de alarme, quando o lugar está mal iluminado, ele sabe quais são as cores de fio. Você sabe que azul é remote, você sabe que o laranja é memória, o vermelho é alimentação, o preto é terra. Então, você sabe, você está acostumado. Tudo a mesma coisa. Os chicotes, mesmo os mais antigos e os mais novos, são todos iguais. Então, fui montando. Aí, porra, beleza. Fui testar o rádio e ele ficou aquele 8001 novo. MOSFET, top de linha. Fui conversar com um camarada, passei pela mesa de teste, tudo direitinho. Fiz o serviço no rádio, e o rádio ficou com seus 75 watts, ficou uma coisa de doido. E conversando com um camarada, lá no Rio Grande do Sul, batendo papo com ele mais de 20 minutos, eu falei, como é que tá o sinal? E você fala, vai a 9, 10, 9, 10. Beleza, eu vou colocar um outro rádio aqui. Aí eu peguei o VR94 dele com a placa do 8001. Coloquei que quando eu chamei, o cara falou, misericórdia, o que você fez? Você ligou linear? Eu falei, por quê? Você tá chegando a 30 dB. Que foi, deixa eu mudar de novo. Mudei 10 dB. Passei por 30. Vocês estão entendendo? O 8001, a PCB dele, não é uma PCB de rádio fraco. Esse rádio, presta bem atenção, esse rádio, se bem ajustado, se bem alinhadinho, ele pode te mostrar uma potência inferior no watímetro. Mas na transmissão, todo mundo vai te escutar muito bem, porque é um rádio muito bom, tanto ele quanto o Galaxy Pluto. O Galaxy Pluto tem outra peculiaridade que eu vou melhorar a postagem do blog e explicar para vocês qual que é o pulo do gato dele. Mas ele tem a mesma configuração de bobina desse rádio aqui, e com isso ele te dá um desempenho muito parecido, 45, 50 watts com transistores 2312.
Então, se você pensar, por exemplo, na hipótese de transformar esse PA aqui para MOSFET, veja bem, dica do dia: não deixe o técnico mexer nas bobinas. Eu vou acertar a frequência. Não faz isso não. Mexe só no PA. Você vai trocar dois componentes aqui e vai colocar os MOSFETs. Ele vai te dar uma potência original. Por exemplo, se não tiver os transistores, ele vai te dar a original. Se você for realimentar aqui o PA, ele vai te dar seus 50, 60 watts. Aí você faz as modificações que precisam para o rádio ter áudio, porque senão ele não vai modular direito. A partir disso, não deixe o rádio ser mexido. Não deixa chavinha para ligar a bobina. Não faça isso, porque o rádio vai perder rendimento e isso não é legal, beleza? Essa é a dica do dia. E para poder finalizar, a pergunta geral da galera: por que esse rádio tem um bip preso no modo SSB? Pessoal, não é que ele tem um bip preso. Essa função aqui, modulador, ela é um pouco prejudicial no bip, vamos dizer assim. Ela existe, tem um fio roxo que vai aqui perto do capacitor de entrada. Se você desconectar esse fio, seu bip fica solto, igual no VR94 normal, igual no VR9000. Ele vai funcionar naturalmente igual outros rádios, tá bom? Só que ele vai perder a função de leitor de modulação. Se o seu leitor de modulação não estiver funcionando, beleza. Agora, se ele estiver funcionando, ele não vai deixar o bip pular lá em cima. Ele vai deixar o bip no mesmo nível do áudio. Por quê? Porque todo o seu áudio agora, mesmo que escancarado, ele passa por um leitor de modulação. É só isso. Seu rádio não tem defeito porque o bip está um pouco mais baixo. Se liga nisso aí. Esse rádio é muito, muito, muito bom. Tenha carinho com ele. A dica lá do blog sobre os botões, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se tiver mais alguma dúvida, você envia para pxjf@hotmail.com.br. Desculpa o mau jeito, a qualidade do vídeo, mas eu tenho que aproveitar enquanto estou no finalzinho das férias e não estava dando tempo de esperar a bateria carregar para poder gravar esse videozinho. Beleza? Fiquem todos com Deus, obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato, que é um prazer responder. Valeus!